Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam sobretudo se cuidando. Precisamos nos cuidar muito nesses tempos que exige muito mais o nosso cuidado com a gente mesmo e com o outro, ok? É uma alegria, uma satisfação, um prazer estar com vocês nessa aula de filosofia. É momento filosófico. Eu sou o professor Denilson e agora a gente vai ter esse momento de reflexão, de estudo filosófico, reflexão filosófica. A filosofia está aí para nos ajudar a crescer como ser humano, como pessoa e tornarmos pessoas cada vez mais sábias, inteligentes, tá? Pessoas realmente que gosta de estudar, que gosta de viver a vida intensamente. É isso mesmo, né? Então, filosofar, aula de filosofia é um momento no qual a gente presta atenção, que a gente se envolve num assunto, interage com o professor e dessa forma nós vamos compreendendo como as coisas são, o que o assunto nos possibilita em relação ao aprendizado, e dessa forma nós vamos nos preparando para fazer as nossas atividades, fazer as nossas provas, visando sempre o sucesso nas nossas avaliações, né, na verdade, mas também, como eu sempre digo, visando também nosso bem-estar, visando a sabedoria de vida. O estudo de filosofia, sempre digo, é para nos tornarmos pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes, tá? Também as outras disciplinas possibilitam tudo isso para a gente ser cada vez mais pessoas melhores, porque a gente lida com conhecimento, a gente lida com ciência, tá? E uma vez que a gente adquire o conhecimento, adquire a sabedoria, a gente se torna pessoas melhores, tá? Eu acredito muito no conhecimento, na sabedoria, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode ser, a gente transforma a nossa vida, tá? E transforma a vida do mundo. Então, vejo o quanto é importante a gente cada vez mais se dedicar, prestar atenção, tá? Mesmo sabendo que tem situações difíceis, dias difíceis, mas a gente tem condições, tem possibilidade, capacidade para superar todas as dificuldades e assim continuar firmes nos nossos estudos, empenhados nas atividades, assistindo a videoaula até o final e dessa forma, meu querido, minha querida, a gente vai conseguindo realizar bem os nossos trabalhos, as nossas atividades, tá? Eu conto com vocês, conto com a participação de vocês, conto com o empenho de vocês. E vocês podem contar comigo também, no que eu puder, para ajudar a se desenvolver, a compreender as questões, a compreender os assuntos. Vocês podem contar comigo, estou aqui à disposição de vocês, tá? O objetivo maior do nosso estudo, das nossas aulas, é fazer você adquirir o conhecimento, tá? Adquirir o conhecimento. Para isso, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, certo? E coloque uma coisa na sua cabeça: você é capaz, você tem capacidade, você tem potencialidade para desenvolver e crescer. Lembre-se que você não está sozinho. Deus está com você, Deus é a nossa força maior. Depois você tem a sua família, tem seus pais, tem seus responsáveis que te ajudam, que te apoiam, tá? E que tá torcendo muito por você. E também tem os professores, tem a escola, tem a coordenação. Então é muita gente preocupado com o seu sucesso, com o seu futuro, e estamos aqui para lhe ajudar a crescer, a desenvolver, certo? Mas você precisa também fazer a sua parte. E qual é a parte do aluno?
bom? É se dedicar, assistindo a videoaula, lendo o conteúdo do livro. Querido aluno, minha querida aluna, você sabe que o conhecimento ele só é possível através da leitura. A leitura é fundamental. A gente não pode adquirir o conhecimento, não dá para adquirir o conhecimento, aprender alguma coisa sem a gente tirar aquele momento para ler, para pensar no assunto, para entender o assunto. Precisa ter leitura, certo? Precisa ter leitura, precisa assistir a videoaula, ouvir atentamente as explicações, certo? E uma das coisas que eu percebo que quando o aluno de fato assiste a videoaula, lê o conteúdo, ele não tem muita dificuldade em responder as questões. Não tem mesmo, certo? A dificuldade ela existe, ela é mínima, mas dá para perceber quando o aluno responde as questões, certo? Por isso que eu peço de você dedicação, empenho, tá? Força de vontade. Sei, eu entendo que tem momentos difíceis mesmo, eu já frisei, mas a gente é capaz de superar tudo isso, certo, alunos? Então, conta comigo, estou aqui para lhe ajudar e força, coragem, dedicação, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, certo? E vamos à aula de hoje. Assunto: critérios. Alunos, vocês vão acompanhar esse conteúdo aí no material de vocês, livro didático, página 21 e 22, certo? Acompanhe aí com atenção. Mas como vocês sempre sabem, né? A gente faz sempre uma revisão da última aula, ok? A gente vai fazer agora, rever algumas ideias importantes da aula anterior, certo? Dessa forma a gente fixa melhor os conteúdos e você tem a possibilidade novamente de rever a explicação, de entender melhor o assunto estudado. Ok, alunos? Acompanhem com atenção aí. Olhar de filósofo. Foi o nosso assunto da aula anterior. O filósofo Tomás de Aquino nasceu na Itália em 1225, tá? Lembrando que esse filósofo ele é lá da Idade Média. Penso que você já estudou alguma coisa sobre a Idade Média, então ele é lá desse período da Idade Média, certo? E vale a pena a gente conhecer bem o pensamento desse filósofo, certo, alunos? Ele refletiu sobre várias questões importantes e uma delas era: o que faz algo ser belo? O que faz algo ser belo, ser bonito, ser maravilhoso, né? Você já discutiu isso aí. Eu acredito que você agora está mais tranquilo para pensar e para entender sobre essas questões, tá bom? Lembrando que nós vamos trabalhar aqui sobre o belo, bonito, maravilhoso. Mas o que é de fato o belo? Existe algum critério para algo ser considerado belo, bonito, maravilhoso, lindo? Hein? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que Tomás de Aquino fala sobre isso aí. Tomás concluiu que as coisas belas eram completas, proporcionais e claras. Então, isso aí você não vai esquecer nunca mais, tá? E até assunto de prova, tá? Assunto de avaliação. Então, muita atenção para isso aí, tá? Meu querido aluno. Logo, a beleza de algo ficaria comprometida, tá? Logo, a beleza de algo ficaria comprometida, não ficaria certa, não ficaria completa, tá? Se faltasse alguma parte. Ela é proporcional, ela é clara, mas não é completa, então não está comprometido, então não é bonito, não é belo, certo? Suas partes não fossem proporcionais entre si, tá? Imagina aí uma pessoa, tá aí no livro de vocês mesmo, né? Dá para ver na página 21, aí é só uma figura, mas a imagem que tá aí, o filósofo tem uma cabeça grande, né? E o corpo bem pequeno, tá? Professor, de acordo com o pensamento de Tomás de Aquino,
não é proporcional, portanto, não é bonito, não é belo. Verdade, isso mesmo, muito verdade. Que bom que você está compreendendo, tá? Então, está desproporcional. Suas partes não fossem proporcionais entre si. Não pudéssemos entender claramente de que se tratava. Então, uma coisa que não dá para a gente saber de fato o que é. Então, não pode ser considerado belo na visão de Tomás de Aquino, tá certo? E você, aluno, você concorda com o pensamento dele? O pensamento dele é importante, é relevante para a gente perceber, para a gente ver o que de fato é belo, o que de fato é bonito, maravilhoso. Acho que vale a pena realmente a gente concordar com ele, né? Então, vocês vão ver uma imagem aí que vocês vão concordar com o pensamento de Tomás de Aquino. E aí está ele, Tomás de Aquino. Lembrando que ele foi membro da igreja, tá? Da igreja católica. Foi, além de ser padre, ele foi um grande pensador, filósofo, muito estudioso, muito pesquisador. Então, ele contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência, tá, turma? Desenvolvimento da ciência. Curiosidades sobre o Tomás de Aquino. Muita atenção, tá, turma? Ele foi um dos filósofos, pensadores, até dizer cientista de certa forma, né? A criar a universidade, tá? Ele que pensou em desenvolver a ciência, em desenvolver a filosofia e, de fato, ele pensou em criar as universidades para as pessoas terem a possibilidade de ter um nível de estudo maior. Então, vale a pena realmente a gente estudar esse filósofo, certo? Só uma curiosidade sobre ele, né? Ele foi um dos que pensou em universidade. Vou repetir novamente, para as pessoas terem acesso ao nível superior, certo? Para aprofundar seus conhecimentos e a ciência assim poder desenvolver a ciência como um todo, sobretudo a filosofia, certo, aluno? Então, muita atenção para esses detalhes. E aí está uma obra. E aí, o que você me diz? Na visão de Tomás de Aquino, essa obra ela é completa, ela é proporcional, ela é clara? Tá? Com certeza não, né? Embora esteticamente falando, muito bem desenhada, muito bem feito, mas a mulher está sem cabeça. Então, a gente não pode considerar, de acordo com a visão de Tomás de Aquino, a gente não pode considerar belo, bonita essa obra, ok? Legal, acho que você realmente está compreendendo, fico feliz. E aqui a gente vai falar mais sobre o belo, né? O belo, como já enfatizei para vocês, é um assunto muito importante na filosofia. A partir do belo, nós vamos estudar a estética, tá? A estética, a moda, tudo que é mais visível, tá? Tudo que a gente percebe pelos sentidos, a gente vai estudar dentro do belo, dentro da estética. E olha que esse assunto não é coisa de agora, não. Os filósofos lá da antiguidade, os filósofos os mais antigos já pensaram sobre isso, certo? Olha como os filósofos pensam sobre tudo, não é verdade? O que é o belo? A gente vai ver aqui a questão da beleza, do belo, na visão de alguns filósofos, só para ampliar o nosso conhecimento, ampliar, para a gente ter mais informações, certo, alunos? Para Platão, a beleza é a única ideia que resplandece no mundo. A questão do belo, do maravilhoso, resplandece, dá brilho ao mundo. E aí, você concorda com ele, com o pensamento de Platão? Tá? O belo nos traz uma alegria, nos traz um pensamento agradável, faz a gente se sentir bem. Por exemplo, você diante da natureza, diante de uma obra de arte bonita, completa, clara, proporcional, tá?
Você fica maravilhado, você fica espantado diante disso? Eu penso que sim. Então veja como essa ideia de Platão, ela é muito boa, né? Faz muito sentido. A beleza é a única ideia que resplandece no mundo, resplandece, que brilha, né? Que enaltece, que é uma coisa agradável de ver, que faz bem. Muito boa, né? Muito bacana o pensamento de Platão. Você sabe que Platão, acho que em algum momento já mencionei para vocês, Platão é um dos principais filósofos, que a gente estuda, certo? Filósofo clássico lá da Grécia Antiga, filósofo da Antiguidade, mas as ideias dele é muito importante, vale a pena a gente estudar e conhecer, certo? Aí diz o seguinte: o classicismo deduz regras para o fazer artístico a partir do belo, ideal, fundando a estética normativa. Turma, parece difícil, mas não é. Quando se fala de classicismo, são as ideias clássicas, as ideias antigas, ok? E essas ideias trazem conceito, tá? Trazem regras, vamos pensar assim, muito importante relacionado ao belo. Então, a partir do belo, a partir daquilo que é maravilhoso, a partir da beleza, cria-se um ideal, cria-se as coisas ideais. E digo mais, a partir dessa ideia, a partir dessa concepção, dessa modo de pensar, criou-se várias obras de arte, né? Como vocês conhecem. Então, a partir dessa ideia de belo, de bonito, de esplêndido, cria-se diversas obras de arte. Cada artista, vamos pensar assim, com sua maneira de pensar, sua maneira de perceber o belo. Mas a ideia que fica aqui, sobretudo aqui nessa aula, é a ideia de Tomás de Aquino. A beleza tem que ser proporcional, clara e completa, certo? E vamos avançando. A Idade Média, aí a ideia de Agostinho, né? Já falei para vocês, a beleza é o esplendor da harmonia e a unidade é a forma de toda a beleza, a unidade, aquilo que complementa, certo? A unidade pode trazer partes feias e belas, tá? Tomás de Aquino, a beleza é aquilo que agrada à visão, tá? A visão. Então, uma ideia importante, aquilo que agrada à visão. Você olha, você se espanta, você fica admirado, você fica contemplando de fato a beleza, certo? Mais uma ideia aí sobre Tomás de Aquino. A beleza e a feiura sempre estiveram entre as discussões presentes em todos os tempos de todas as sociedades. Como eu falei para você, a questão da beleza não é assunto atual. Então, muito já se pensou, muito já se discutiu sobre o belo, sobre a beleza. A estética é um ramo da filosofia que se ocupa das questões tradicionalmente ligadas à arte, como o belo, o feio, o gosto, os estilos, as teorias da criação e da percepção artística. Então, veja que a gente vai estudar mais aqui, só estou dando mais informações para vocês, né? Então, veja como a estética é um ramo, é um assunto que a gente estuda na filosofia. Ela vai tratar realmente de coisas que de fato a gente gosta, né? Do belo, do gosto, do estilo, da moda. Vou colocar moda aí, tá bom? Mas a moda também tá nisso aí, ok, gente? Vamos avançando. E agora nós vamos de fato entrar no nosso assunto da aula de hoje. Eu acredito que deu para revisar, deu para lembrar as ideias importantes do assunto da aula anterior sobre a questão do belo, né? Sobretudo na visão de Tomás de Aquino, né? O belo, a beleza tem que ser proporcional, completas e claras, certo? Muito bem, vamos lá para o nosso assunto da aula de hoje, que é critérios. Além de admirar a realidade à sua volta, os filósofos desejam compreendê-las. Então, é
uma característica não só dos filósofos, mas do ser humano. O ser humano tem um desejo de compreender as coisas, o desejo de conhecer, o desejo de saber. Por isso que filosofia é amor à sabedoria, é a amizade, amigo do saber. E quem gosta de conhecer, gosta de descobrir coisas novas, realmente já é filósofo por natureza. E o ser humano, o filósofo, sobretudo, ele não só admira, não só contempla as coisas, mas também ele quer compreender porque as coisas são do jeito que são, né? Filosofando com vocês, certo? E vamos lá, os filósofos desejam compreendê-las sem cometer enganos. Para isso é necessário que observem cuidadosamente essa realidade e estejam dispostos a avaliar suas ideias e seus julgamentos sobre ela. Nesse contexto, as perguntas são muito úteis, por isso os filósofos costumam fazê-las. Alunos, perguntas já foi um assunto que nós estudamos há alguns dias atrás, na verdade, há alguns dias, certo? Então, você sabe que filosofar é indagar, é perguntar. E os filósofos sempre estão perguntando. A gente estuda filosofia, a gente faz filosofia perguntando, fazendo perguntas filosóficas. E aqui eu abro um parêntese para perguntar de você: você ainda sabe o que é uma pergunta filosófica? Eu acredito que sim, acredito que você compreendeu como se faz uma pergunta filosófica. A pergunta filosófica, ela tem que fazer a pessoa pensar, refletir, imaginar, né? Antes de responder, a pessoa tem que pensar, tem que imaginar. Lembra a pergunta sobre o tempo? Como se dá uma pergunta filosófica? Se eu perguntar de vocês que horas tem, você simplesmente vai olhar no seu relógio e me dizer. Você não vai pensar nada, você não vai refletir nada. É uma pergunta filosófica? Não, você sabe que não é. Mas se eu perguntar de você o que é o tempo, você não é o relógio que vai te dar a resposta. Você primeiramente vai pensar, refletir e depois tentar responder. Então, é dessa forma que os filósofos costumam fazer, certo? Por isso que diz aí, os filósofos costumam fazê-las. Os filósofos estão sempre fazendo perguntas filosóficas. Ok, alunos? Vamos avançando. Para responder às suas perguntas, os filósofos utilizam critérios, que são como regras para orientar opiniões e escolhas. Grife isso aí no seu livro, se você tiver com o livro por perto, se você estiver acompanhando, tá bom? Um critério é o que consideramos para julgar. Avaliar, distinguir ou classificar as coisas. Então, detalhe é isso aí, tá, gente? Então, o critério é um método. Vamos pensar que é um método, um caminho que a gente utiliza para avaliar, para distinguir ou classificar as coisas, certo? Muita atenção que daqui a pouco vai ter tarefa para vocês, certo? Quer entender isso melhor? Então, vamos entender isso melhor, porque todo mundo quer entender, né? Então, imagine que você ganhou uma coleção de bolinhas de 3 caixas para organizá-las. Então, tá aí o comando da questão, tá? Imagine que você ganhou uma coleção de bolinhas e 3 caixas para organizá-las. Nesse caso, a organização poderá respeitar diferentes critérios. Observe bem. Observe o exemplo. Então, você vai observar o exemplo, tá, gente? Então, tá aí uma imagem que está no livro de vocês e tem essas perguntas aí, ó, só para esclarecer bem. Vejam bem, qual a diferença entre o verdadeiro e o falso, tá? O verdadeiro e o falso. Como distinguir o que é bom do que é mal? Qual o critério que você usa? O que faz uma coisa ser bela é bela, tá, pessoal? Bela ou feia, aliás, ou feia, tá? É feia, não é feia não, é feia.
Então, tá aí esses questionamentos que fazem a gente pensar e refletir, certo? Então, tem a imagem, né? O filósofo perguntando, né? O filósofo perguntando qual a diferença entre o verdadeiro e o falso, tá? Qual o critério que a gente pode usar? Como distinguir isso, certo? Qual o caminho, qual o método, ok? Como é que você, meu aluno, meu caro aluno, minha aluna, como é que você diferencia o verdadeiro do falso, tá? Como é que você distingue o que é bom e o que é mal? Como é que você, qual o critério que você usa, tá? E a última pergunta: o que faz uma coisa ser bela ou feia? É bela ou feia, tá, gente? O que faz algo ser bonito, maravilhoso? É só lembrar da ideia do Tomás de Aquino, certo? Lembra aí que você vai conseguir refletir certo, de uma maneira certa, pensar certa, de forma certa, ok, pessoal? Vamos avançando. E aí tá os critérios, né? Conteúdo da caixa um, conteúdo da caixa 2, conteúdo da caixa 3. Aí tá o exemplo, tá bom? Só tá o exemplo aí porque em algum momento vocês vão fazer um exercício parecido com esse. Ok, alunos? Aí tá, critério, primeiro, repetição, bolinhas repetidas na caixa 1, né? Conteúdo 1. Depois, conteúdo da caixa 2, bolinhas não repetidas. Conteúdo da caixa 3, nada. Então não tem nada. Só um exemplo aí para vocês entenderem melhor o que a gente já explicou. Critérios 2, desenhos, bolinhas com desenhos, conteúdo da caixa 1, bolinhas com desenho. Conteúdo da caixa 2, bolinhas sem desenhos. Conteúdo da caixa 3, nada. Critério, cor, terceiro que é a cor. Então, o critério que vai usar por cor, tá? Critério cor. Aí, conteúdo da caixa 1, bolinhas amarelas. Conteúdo da caixa 2, bolinhas vermelhas. Conteúdo da caixa 3, bolinhas azuis. Então, veja o critério que ele utilizou, critério da repetição, desenhos e cor, tá? Então, veja aí que o exemplo tá bem fácil, bem claro de entender. Então, ele criou esse critério, mas ele poderia ter criado outro critério, né? Por tamanho, ou enfim, outras possibilidades que tem, certo? Entenderam, aluno? Então tá aí bem fácil para você entender. Ainda tem mais, né? Aí o 3 já falei. 4, tamanho, verdade, tá aí o que eu falei ainda há pouco. Tamanho. Critério 4, tamanho, bolinhas pequenas, bolinhas médias, bolinhas grandes. Depois o critério 5, material, tá? O critério que ele utilizou para classificar, separar. Bolinhas de borracha, bolinhas de plástico, bolinhas de vidro. Então tá aí, ele seguiu o critério, escolheu o critério e foi classificando isso. Certo, turma? Acredito que vocês entenderam, né? Vamos avançando. Nesse exemplo, a mudança de critério utilizado para a classificação alterou o conteúdo da caixa. Da mesma forma, em nossa vida, os critérios, olha aí como isso é bacana para a gente, né? A gente usa esse exemplo aí e traz para a nossa vida. Da mesma forma, em nossa vida, os critérios que usamos influenciam nossas atitudes, o que fazemos e pensamos e dizemos. Olha como isso é muito importante, turma. Então, qual é o critério que você utiliza para expressar seu pensamento? O seu critério é primeiro que eu tenho que pensar e refletir. Depois o outro critério que eu posso utilizar é analisar se o que eu vou falar, o que eu vou fazer vai fazer bem, se vai fazer bem ou mal. Se vai fazer bem só para mim ou vai fazer bem para mim e para o outro. Então, olha o critério que você pode utilizar no seu dia a dia, quando você vai falar, quando você vai dizer, quando você vai expressar alguma coisa, ou até mesmo quando você vai
agir, ter uma atitude, ok? Então vamos lá. Os critérios que usamos influenciam nossas atitudes, o que fazemos e o que pensamos. De fato, é mesmo. É isso mesmo, tá, turma? Vimos anteriormente o que Tomás de Aquino considerava para afirmar que algo era belo. Aquelas três características eram os critérios que ele respeitava em seus julgamentos, tá? Em seus julgamentos, tá? Então veja que a gente tá retomando algumas ideias do Tomás de Aquino, tá? Julgamentos, seus julgamentos sobre a beleza. Também vimos que a águia e a coruja, vocês lembram? Chegaram a conclusões contrárias sobre a beleza dos filhotes dessa última. Isso mostra que elas julgaram com base em critérios diferentes. Existe, né? Cada um julga as coisas de forma diferente. Agora, que tal refletir sobre os critérios que você utiliza em seus próprios julgamentos? Sobre o que é belo ou feio, tá? Qual é o critério que você utiliza para julgar, dizer que algo é bonito, é belo ou feio, tá? Pense sobre isso aí. Hora de filosofar. Por meio das questões a seguir, reflita e dialogue com seus colegas, no caso com seu familiar, com seus irmãos, seus responsáveis, os critérios que os levam a considerar as coisas belas. O belo está nas coisas ou nos olhos de quem vê. O que você acha? Pensa muito, reflete muito, escreva com bastante argumento, ok? Uma coisa é bela quando é agradável ao olhar para ela. Uma coisa é bela quando é agradável olhar para ela. O que você acha? Tá? Você olha e já vê que a coisa é bela, então pensa e responda essa questão. O que é belo sempre desperta bons sentimentos? O que você acha, meu aluno? Para uma pessoa ser bela, é necessário que ela exista na realidade? Pensa e responda. O que faz algo ser belo? Tá? Então você já tem condições suficientes para responder essa questão. Ok, turma? Responda essas atividades da página 22, somente isso aí. Não vai ter atividade em PDF, não vai ter exercício em PDF no caderno, tá bom? Você vai responder somente a atividade da página 22. Certo, alunos? Termino por aqui. Meu muito obrigado. Se cuidem muito. Um grande abraço do professor Denilson.